Arqueólogos encontraram pirâmides na Amazônia? Mas que história é essa? Pirâmides não só existem no Egito? Essa descoberta, por acaso, quer dizer outra coisa a mais? Pois é, gente, essa é a notícia que saiu recentemente na imprensa e eu vou explicar aqui ela para vocês. Olá, este é o Arqueologia pelo Mundo. Meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E esse vídeo é para falar sobre a descoberta de ruínas de uma vasta rede de assentamentos escondidos sob a vegetação da floresta amazônica. Esse descobrimento está sendo definido como, abre aspas, o exemplo mais claro até agora das sociedades complexas que prosperaram em uma região antes considerada selvagem, fecha aspas. E embora o termo pirâmide é o que tem recebido destaque nas matérias, o que de fato é muito relevante nessa pesquisa é a forma como ela foi feita. Já já eu explico isso. Até porque, para vocês entenderem essa descoberta, precisam entender a diferença entre Amazônia e Amazonas. Muita gente confunde. Amazonas é uma das unidades federativas do Brasil, ou seja, é um estado brasileiro, cuja capital é Manaus. O território do Amazonas é coberto em sua totalidade pela maior floresta tropical do mundo, ou seja, a Amazônia, que por sua vez também abrange outros estados brasileiros, como Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do estado do Maranhão. E tem outro detalhe importante, grande parte dessa floresta está em território brasileiro, mas ela também faz parte do território do Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Bolívia. Dito isso, ao contrário do que pareceu para algumas pessoas, essa descoberta não foi feita aqui no Brasil, mas na floresta amazônica da Bolívia. Trata-se de uma das pesquisas encabeçadas pelo arqueólogo Heiko Prumes, do Instituto Arqueológico Alemão, que tem sua sede em Berlim. Ele e sua equipe estão trabalhando em um tipo de ambiente geográfico conhecido desde a época dos jesuítas como Llanos de Morros, que se localiza em sua maior parte no departamento de Benin, na Bolívia, local que há cerca de 10 mil anos vem sendo transformado em uma paisagem agrícola, com direito a um sistema de distribuição de água. E foi nessa região que a chamada cultura caçarábe se desenvolveu entre 500 depois da Era Cristã e 1400 depois da Era Cristã. Um povo qual, infelizmente, temos poucas informações. E esse lugar tem uma grande importância histórica. Por exemplo, lá existe uma espécie de elevação arqueológica que é chamada de loma. Loma é um nome local para o que basicamente é um monte artificial feito com terra. É um tipo de estrutura, por assim dizer, arqueológica bem interessante. E eu sei que é meio esquisito tentar explicar, mas eu trouxe para vocês uma foto de um loma, para que vocês possam visualizar mais ou menos o que eu estou falando. Aí o que vocês estão vendo é uma equipe de arqueologia que está trabalhando em um desses lomas, que infelizmente estava com sua lateral cortada por conta da construção dessa estrada aí do lado. Ou seja, os registros arqueológicos que existiam nessa parte ausente foram perdidos. Nessa outra foto vocês estão vendo a lateral de um loma. E a mesma equipe de arqueologia trabalhando na região. De acordo com o próprio Heiko, em seu livro Loma Mendonça, parte das extensas planícies da região são impróprias para a agricultura por conta dos seus solos ácidos e falta de nutrientes. No entanto, nos Llanos de Morros, temos muitos indícios do que podemos chamar de urbanismo pré-hispânico, ou seja, anterior à invasão espanhola. E em sua maioria parecem estar relacionados com o transporte, como aterros, canais e a agricultura. Nesse último caso, são os campos cultivados, campos drenados e canais. E ainda tem os sepultamentos, né? Por exemplo, no sítio de Loma Mendonça foram encontrados alguns. O que vocês estão vendo aí é um desenho que nós chamamos de croquis, mostrando o perfil de 6 enterramentos em urnas funerárias. Voltando para a pesquisa tema desse vídeo, infelizmente nem todos os sítios arqueológicos da região podem ser escavados. E nem sequer fotografados, infelizmente. Isso por conta do fato de que muitos desses locais estão isolados, em ambientes de florestas tropicais. E essa de fato é uma situação complicada. Vocês precisam entender que nem todos os sítios arqueológicos são de fácil acesso, infelizmente. Às vezes a gente só fica sabendo da existência, ou suposta existência dele, por conta de registros antigos feitos por outros arqueólogos, mas que por algum motivo a localidade se perdeu, ou através da história oral. E é por isso que a história oral é um elemento importante nos trabalhos de arqueologia, ou por conta de
pesquisas feitas na região que levam à possibilidade de que exista algo a mais ali, sabe? Porém, às vezes não temos permissão para escavar o sítio. Por isso, só fazemos o registro fotográfico ou simplesmente não temos acesso literal ao sítio arqueológico. Porque, como é nesse caso daqui, ele está coberto por vegetação densa ou de difícil acesso. Ninguém disse que a arqueologia era fácil, gente, ninguém. Daí, para tentar resolver essa situação, a equipe, desde 2019, tem feito uso de mapeamento a laser de forma aérea e escolheram 6 áreas às quais eles sabiam que existiam a concentração de grandes assentamentos. Eles usaram uma tecnologia chamada Light Detection and Reading, ou LiDAR. Basicamente, a equipe averigou o terreno com um scanner acoplado em um helicóptero. Trata-se de uma ferramenta que vem sendo usada para documentar sítios arqueológicos ao redor do mundo, em especial aqueles que estão praticamente invisíveis, sob florestas densas. Ou seja, o LiDAR é perfeito para as áreas amazônicas, até porque assim as informações são processadas em um computador e é possível remover digitalmente a vegetação, revelando a topografia do solo abaixo. É realmente bem legal. Bom, no final, este equipamento documentou em detalhes 2 grandes locais de assentamento e outros 24 menores, sendo que 15 desses já eram conhecidos. Os resultados preliminares dessa pesquisa foram publicados recentemente na revista Nature e, infelizmente, não foram postadas fotos aéreas do local, mas foram postados os mapas feitos com os dados coletados pelo LiDAR. Ok, mas o destaque aqui é dado para 2 grandes assentamentos, que a própria equipe definiu como os mais importantes da região, que são Kotoka e Landvar. Esses grandes assentamentos já eram conhecidos, mas o seu tamanho e elaboração arquitetônica não. Isso só foi possível graças ao LiDAR. Estes 2 foram os principais centros de uma rede de assentamentos conectados por calçadas retas, que se estendem por vários quilômetros. Então vamos ver agora algumas das imagens geradas. Esta mostra o sítio arqueológico de Kotoka. Esses números que vocês estão vendo são estruturas arquitetônicas. O número 1 é um montículo em forma de U e que possui 22 metros de altura. E dos números 2 ao 21 são plataformas menores. Já essa imagem aqui, é do sítio arqueológico de Landvar. Essa parte que vocês estão vendo circulada são as pirâmides das notícias, mas vamos colocar aqui aspas, tá bom? No artigo da pesquisa, elas são chamadas de pirâmides cônicas. E aqui temos um pequeníssimo problema que pode virar um grande equívoco, um daqueles enormes, tá? Quando você utiliza o termo pirâmide, acaba gerando uma série de equívocos, por conta justamente das pirâmides do Egito. Um desses equívocos é sobre a sua forma. No Egito, as pirâmides são chamadas de pirâmides por conta dos invasores gregos, que nomearam esses grandes túmulos dos faraós dessa forma. Ou seja, é um apelido por conta do seu formato piramidal. Daí, quase 2 milênios mais tarde, quando os invasores europeus chegaram no país, passaram a chamar também essas estruturas arquitetônicas como pirâmides. Afinal, embora não soubessem ler os hieróglifos egípcios, muitos tinham um amplo contato com a cultura grega, por conta de questões acadêmicas, etc. Ou seja, os antigos egípcios não chamavam esses túmulos de pirâmides. Esse é um apelido muito simplório, que foi dado por invasores depois. Então, é a partir daqui que vem o outro grande problema. Porque ao olhar outras culturas, os antigos exploradores europeus também encontraram estruturas piramidais, ou seja, daquele formato de triângulo. Daí passaram a chamar elas de pirâmides, meio que criando uma associação com as pirâmides lá do Egito. Porém, isso é injusto, além de ser insensível com a cultura dos outros. Porque, por exemplo, as pirâmides do Egito são tumbas. Essas estruturas arqueológicas no México, por exemplo, são templos. Daí isso meio que tira a pluralidade cultural dos antigos povos das Américas e, consequentemente, dos seus descendentes. E é exatamente por isso que é um tanto complicado chamar esses montes aqui de forma cônica como pirâmides, justamente por conta desse apagamento histórico dos povos originários. E é por isso que sempre em palestras eu costumo falar para o pessoal que quando forem definir esse tipo de estrutura, evitem usar o termo pirâmide. Eu sempre indico chamar de estrutura piramidal ou algo do tipo na hora de descrever e deixar bem claro que não se trata de uma pirâmide tipo do Egito. Sim, tem que explicar, gente.
Até porque uma outra confusão que pode dar tem a ver com uma coisa que chamamos de difusionismo, que é uma discussão acadêmica que envolve as hipóteses de que povos mais avançados interferiram na cultura de povos menos avançados. E sim, de fato, esse tipo de discurso já chegou a ser utilizado na arqueologia. Mas com o tempo foi visto que essa era uma definição muito baseada em racismo e xenofobia. Por isso é necessário ter muito cuidado na hora de se falar sobre pirâmides nas Américas, ok? Outro problema, se tem muitos problemas sobre isso, gente, tem muito problema. Outro problema que pode dar é a confusão sobre do que são feitas essas estruturas piramidais. Porque quando falamos sobre pirâmides com o público que não tem muita ligação com discussões acadêmicas, normalmente eles logo rememoram os edifícios feitos com pedra. E nesse caso aqui, o que deu para entender é que se trata de um grande monte feito com terra. Daí, por não ter esse tipo de informação, eu cheguei a escrever para o Reiko, o coordenador dessa pesquisa. Eu perguntei para ele por que ele utilizou o termo pirâmide para definir essas estruturas, do que ele acha que são feitas essas estruturas e para que elas teriam sido utilizadas. Eu quero saber o que foi que ele descobriu e principalmente por que ele utilizou o termo pirâmide. Então, estou nesse momento esperando ele retomar contato e se ele responder, trarei mais um vídeo aqui para responder isso para vocês. Certo, gente? Essa aqui é uma atualização do que rolou sobre essa pesquisa das pirâmides na Amazônia, né? Eu falei no vídeo anterior que iria entrar em contato com o pesquisador, o coordenador da equipe, o Reiko. Ia perguntar para ele algumas coisas que eu fiquei com dúvidas. E ele esclareceu. Por sorte, antes do vídeo ser publicado. Deixa eu abrir aqui o e-mail. Primeiramente, eu perguntei para ele por que o uso do termo pirâmide, por conta justamente daquelas implicações que eu expliquei no início do vídeo. Foi no final do vídeo. Ai, meu Deus. Enfim, e ele respondeu. Vou responder exatamente o que ele mandou para mim. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi sobre o uso do termo pirâmide, por conta das implicações que eu expliquei no vídeo e tal. E ele respondeu exatamente desta maneira. Mesmo que pensemos imediatamente nas pirâmides, ele colocou entre aspas, de Gizar, que é lá no Egito, né, as 3 grandes pirâmides, quando ouvimos falar a palavra pirâmide, a palavra, antes de tudo, denota uma, abre aspas, estrutura com superfícies laterais triangulares convergindo para um ápice. Fecha aspas. Ele usou até um verbete da Wikipedia, né? Por conta de suas características geométricas, alguns dos edifícios de terra da cultura caçarabe podem ser chamados de pirâmides, assim como as pirâmides dos maias no México. Beleza, isso aqui já casa mais ou menos com o que eu falei para vocês, e ainda assim, eu, particularmente, prefiro que sejam chamadas de estruturas piramidais, justamente por conta do público de fora do meio acadêmico. Porque quem é do meio acadêmico vai saber que não são pirâmides como a dos egípcios e tal. E são coisas diferentes, mas ele preferiu usar esse termo, particularmente, e eu indico fortemente, principalmente do que aconteceu nos últimos dias, que os pesquisadores passem a utilizar o termo estruturas piramidais. Tá, eu perguntei se ele tem alguma ideia de qual era o material que era utilizado. E ele respondeu, a pedra está ausente nos Llanos de Morros. Então, as plataformas / pirâmides são construídas de terra e os edifícios que provavelmente ficavam em cima delas eram feitos de madeira, sendo os buracos de poste os únicos vestígios dele. Assim, explicando o que ele quis dizer aqui. Basicamente, essas estruturas piramidais que foram identificadas, que tem mais de 20 metros de altura, eu não sei se eu falei isso no vídeo, eu não lembro na edição se eu tinha visto essa parte, mas essas estruturas piramidais, que ele chama de pirâmide, tem entre 20 e 22 metros de altura. Elas são feitas com terra, beleza? Ou seja, não são pedras, até porque pedras, como ele disse, são ausentes no Llanos de Morros. E ele falou que existiam provavelmente edifícios em cima desses morros de terra. E que um dos indícios que apontam para isso são justamente os buracos de poste. Buraco de poste, o que a gente chama de buraco de poste, é basicamente um... Ai, é que eu não vou lembrar agora a palavra. É como se fosse um vestígio arqueológico, mas tem um outro nome para isso. Nossa, como eu posso explicar de uma forma que vocês entendam? É como se fosse um negativo na Terra que acusa a existência, num passado, de alguma coisa feita com madeira ali. É uma coisa bem específica. Realmente, eu não sei se eu vou saber passar para vocês. Mas é basicamente
como se fosse uma mancha na terra que você identifica que ali tinha madeira. Claro que você faz outros testes, quer dizer, faz outras análises para tentar entender o que é aquilo. Tá. E a outra pergunta que ele respondeu foi qual? Qual era o uso dessas estruturas? E essa aqui é uma resposta bem interessante. Ele falou, abre aspas, estamos apenas começando a investigar essa cultura, a caçarábia, né? Então, nesse aspecto, especulações sobre a função dos edifícios são inicialmente apenas isso, especulações. No entanto, provavelmente não estamos completamente errados se assumimos uma função ritual dos edifícios centrais e monumentais desses grandes assentamentos. Fecha aspas. Para mim, ele respondeu exatamente todas as perguntas que eu tinha, todas as dúvidas que eu tinha. É uma pesquisa, como eu já disse ao longo do vídeo, é uma pesquisa interessantíssima. Eu estou muito empolgada para saber mais sobre o futuro dessa pesquisa. Eu realmente quero saber muito mesmo. E é uma pena que ela foi desvirtuada aqui no Brasil com aquele papo de civilização perdida. E esse é um tópico que eu vou levantar aqui agora com vocês. Então, gente, quando eu fiquei sabendo disso, foi através de um seguidor no Instagram. Ele tinha enviado a pergunta pra mim, falando, Márcia, pode contar mais sobre essa descoberta que tá todo mundo falando e tal? E falou a palavrinha, né, o nome da cidade. Eu fiquei, que descoberta? Eu não tô sabendo de nenhuma descoberta aí. É um nome um tanto peculiar, sabe? E eu deixei pra lá, eu pensei que ele tava enganado e tal, eu pensei, eu olho depois, o que é isso? Até que, quando eu estava no Twitter, eu vi um portal de fofoca compartilhando, e alguém que eu sigo tinha comentado, e quando eu vi, foi do tipo, gente, que absurdo é esse? Quando eu parei pra ler, gente, aquilo não fazia o menor sentido. Primeiro que não teve anúncio nenhum de descoberta arqueológica de nenhuma cidade perdida na Amazônia, não aconteceu isso. E segundo, que dava algumas informações muito absurdas. Vamos começar por parte. Primeiramente, começa pelo fato de que os perfis que anunciaram não eram perfis relacionados com a ciência. Primeiramente, quando tem um anúncio de descoberta, seja arqueológica, de algo relacionado com biologia, física e tal, normalmente sai em um periódico. Normalmente sai em alguma revista especializada. E outra coisa, ninguém descobre uma parada e o pessoal só fica sabendo logo depois. Normalmente uma pesquisa, quando ela está acontecendo, muitas pessoas já estão sabendo do meio acadêmico. Por quê? Porque existem congressos e o pessoal adora conversar sobre as pesquisas. Ninguém fica guardando segredinho. Quer dizer, tem que guardar segredinho, mas aí é outra história. Mas quando você está trabalhando com algo muito grande, é muito difícil o pessoal ficar calado. Muito difícil. Primeiramente porque precisa de uma equipe muito vasta. Uma equipe que tem que envolver geólogo, tem que envolver, às vezes, engenheiros, tem que envolver o pessoal que trabalha com os radares e tal. Muita gente iria saber e o pessoal ia querer publicar o mais rápido possível, justamente para dizer, olha, encontramos isso aqui e tal, para meio que oficializar. Então não faz sentido uma pesquisa sair primeiro em sites de fofoca. Isso não faz sentido, não é assim que a ciência trabalha. Até porque é uma coisa muito séria, tem que estar ali registrado para que o pessoal veja, o pessoal discuta e o pessoal critique ou não. É assim que a ciência funciona. O pessoal pode achar que não é assim, mas é dessa forma, para dizer, isso aqui faz sentido, isso não faz sentido. Ou como foi no caso dessa pesquisa das estruturas piramidais na Amazônia, eles tinham publicado um artigo, eles liberaram dados para a imprensa, para o pessoal reunir e tal. Aí, por exemplo, eu li, tinha alguns pontos que para mim não ficaram claros, eu peguei o e-mail do pesquisador, escrevi para ele e respondeu. É assim que funciona. E outra coisa, que quando eu bati o olho e fui procurar saber, eu vi que eles pegaram elementos muito fantasiosos e misturaram com a pesquisa do professor Reiko. Tipo, simplesmente pegavam o primeiro trecho era muito espetacular e no meio colocaram dados da pesquisa dele, que não tinha nada a ver com essa história. Ou seja, o que me fez deduzir que eles colocaram aquele primeiro efeito, né, nas primeiras palavras de cidade perdida na Amazônia maior do que São Paulo, não sei quantos milhões de anos, colocaram uma pesquisa real, porque quem fosse pesquisar a pesquisa real ia acabar nesses artigos. E eu achei isso muito esquisito. Só que tinha um outro detalhe que apontava ainda mais o quão falsa era essa notícia, que era o fato da datação. Deram para a cidade perdida 250 milhões de anos. Gente, não, falei 250 milhões de anos, mas não.
Eles falaram 450 milhões de anos, o que é ainda muito pior. Há 450 milhões de anos, gente, a Amazônia nem sonhava em existir. Porque ali o que existia era um oceano. E quem vivia naquele oceano era um bichinho chamado trilobita. Que é esse que eu vou botar aí a imagem para vocês em algum lugar. E interessante que o pessoal do perfil, como é o nome do perfil? Biodiversidade Brasileira, chegou a postar justamente sobre isso. Então, são detalhezinhos muito fantásticos que colocaram nessa publicação, que quem entende e leu, logo de cara percebeu. E eu entendo totalmente que nem todo mundo tem conhecimento de biologia e tal, geografia, arqueologia, para perceber que essas coisas eram muito absurdas. É por isso que estamos aqui, para explicar para vocês. Sem contar que a forma como essa notícia se espalhou não foi nada orgânica, de jeito nenhum. Eu digo com todas as palavras que aquilo não foi orgânico, foi muito do nada, sabe? E até eu separei esse tweet maravilhoso do Casimiro, que ele escreveu isso aqui. Gente, muito bom. Enquanto alguns ajudaram a espalhar, outros, como o Casimiro, mostraram quão absurdo é. E teve gente que ficou muito chateado quando a gente disse que era uma notícia falsa, porque estava dizendo que a gente estava negando que existiam grandes civilizações na Amazônia. Primeiro que o termo civilização é meio complicado. Mesmo quando eu uso para o Egito Antigo, é meio desconfortável por conta da história do uso do termo civilização. Mas enfim, não é assunto para esse vídeo. Mas não é que a gente está negando que existiam grandes povoamentos na Amazônia. Não tem nada a ver isso, porque de fato existiram povoamentos lá. Muito notáveis e, inclusive, tem pesquisas incríveis ocorrendo nesse momento para entender justamente essas nações que viviam naquela região. Isso não tem nada a ver. O que a gente quer falar não precisa se utilizar de coisas sensacionalistas, coisas justamente caça-cliques, para mostrar o quanto a nossa história é incrível ou se aproveitar da nossa história. A arqueologia real está acontecendo aí e o pessoal não dá a mínima. Por que vocês não focam na arqueologia real? Sem contar que eu até citei lá no meu Twitter que era muito irresponsável você publicar uma notícia falsa, porque o pessoal não checou as fontes. Porque se checassem as fontes, iam ver que era falsa. Foi muito irresponsável fazer isso, justamente uma notícia falsa sobre a Amazônia, ainda por cima, justamente em um momento em que a gente tem um jornalista e um especialista em povos indígenas sumidos na Amazônia. Tá tendo queima, desmatamento na região e indígenas sendo perseguidos e mortos. É muito irresponsável vampirizar justamente o termo Amazônia para puxar para um assunto de civilização perdida, enquanto esses outros assuntos acabam sendo abafados. Eu achei isso extremamente irresponsável. E, finalmente, por exemplo, é muito triste que o pessoal tenha se encantado com essa história de civilização perdida, enquanto um tempo atrás um geoglifo foi destruído na Amazônia. Eu cheguei a noticiar isso aqui. E por que o pessoal não se alarmou com isso? Enfim, é uma notícia falsa, usou muitos elementos de uma pesquisa verdadeira, o que é uma pena, porque a pesquisa verdadeira acabou jogada a escanteio. E sim, existem assentamentos, grandes assentamentos na Amazônia que estão sendo estudados. E, por favor, foquem nas pesquisas reais, porque o pessoal precisa do apoio de vocês. E eu não vou entrar no mérito de onde surgiu essa notícia falsa. Quem chegou a pesquisar e a localizar a fonte dessa notícia disse que foi através, que quem espalhou foi o criador do ET Bilu. Eu não sei, gente, não procurei saber, mas o que eu posso falar como minha fala final é que o golpe tá aí, cai quem quer, né? Então, é isso que eu tenho pra dizer, certinho? E como diria o ET Bilu, busquem conhecimento. Enfim, gente, é isso. Voltando pro vídeo original. Agora, botando de lado essa questão das pirâmides, os dados coletados com o auxílio do LiDAR, juntamente com análises de arqueologia, mostraram que a cultura caçarabe possuía um sistema de assentamentos interligados por calçadas e canais, além de sugerir o uso de um alto número de mãos de obra. Ou seja, essa pesquisa acabou reunindo mais indícios contra o argumento de que a Amazônia era pouco povoada em termos pré-hispânicos.
Gente, e isso é incrível. Na verdade, quando eu penso nesse tipo de tecnologia sendo utilizada pela arqueologia, eu fico muito empolgada porque é muito legal. É muito legal mesmo. Eu espero ver cada vez mais esse tipo de tecnologia sendo utilizada. Então, eu fiquei realmente muito empolgada quando eu vi esse trabalho. Só preciso de esclarecimento sobre o uso do termo pirâmide, tá? Mas tirando isso, eu tô muito empolgada com essa pesquisa. A arqueologia é incrível, gente. É incrível. Bom, é isso. Se você gostou, deixa o seu curtir e compartilhe o vídeo com os seus amigos, ok? Vou ficando por aqui e até mais!